Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado também, senhoras e senhores deputados. Antes de mais, também agradecer a oportunidade que nos dão para nos pronunciarmos sobre um assunto de tão grande importância e, neste momento, cada vez mais relevante face à situação em que o país se encontra. E dizer-vos que, na análise que a CGTP faz relativamente à proposta que o PCP apresenta, parece-nos que ela é ajustada e adequada por um conjunto de razões. A primeira é que, num quadro de aumento do desemprego, parece-nos que é fundamental que, para além das preocupações de ordem económica, também sejam tidas em consideração as questões de ordem social. E, neste momento, a sensação que temos é que há maiores preocupações com as componentes económicas e financeiras e, diria mesmo, muito poucas preocupações com a situação em que se encontram centenas de milhares de trabalhadores, jovens, homens, mulheres e também desempregados de muito longa duração, que não só veem negado o direito ao trabalho, como, simultaneamente, em alguns casos, e não são poucos, veem negado o direito à proteção social. Nós recordamos que estamos numa fase em que, de acordo com os números oficiais, constatamos que 57 em cada 100 desempregados não oferem qualquer proteção social. Esta é uma situação insustentável. Esta é uma situação que não pode, de forma nenhuma, ser admitida num quadro daquilo que deve ser o funcionamento da democracia e também a efetivação dos direitos, liberdades e garantias. Podemos ter liberdade para falar, podemos ter liberdade para votar. Agora, quando nos negam o direito à liberdade de poder trabalhar, é um problema. E o problema se torna-se ainda mais agravado, quando nos negam o direito a ter proteção social. Não pode, na nossa opinião, existir nenhum homem ou mulher em Portugal, nenhum trabalhador ou trabalhadora que não tenha proteção social. Mas sobre essa matéria nós temos, inclusive, e aproveitando esta oportunidade, uma proposta para apresentar. Para além disso, nós consideramos também que é fundamental que esta matéria não possa estar dissociada daquilo que se perspectiva em termos de evolução económica do país. Nós estamos em recessão económica e as perspectivas, designadamente do Fundo Monetário Internacional, apontam para a estagnação económica nos próximos anos. Aliás, é esta instituição a primeira a referenciar que, eventualmente, o crescimento económico poderá atingir 1,5% apenas em 2017. Como as senhoras deputadas e os senhores deputados sabem, não há criação de emprego com uma dimensão adequada às necessidades de qualquer país se, porventura, a economia não crescer na ordem dos 3%. Portanto, este é um problema. É um problema que temos nos dias de hoje e é um problema que se pode arrastar nos anos que se seguem. Para além disso, consideramos ainda que esta problemática do desemprego não pode estar dissociada das alterações que recentemente o Sr. Presidente da República promulgou no que respeita à revisão do Código de Trabalho. Porque quando se fala em facilitar os despedimentos, naturalmente nós estamos a pensar na possibilidade de, dentro de pouco tempo, se verificar umas reestruturações, entre aspas, a serem desenvolvidas por algumas empresas e que irão conduzir para o desemprego um número significativo de trabalhadores. E estamos a falar dos trabalhadores com vínculo efetivo, porque neste momento a lógica que está em desenvolvimento é a lógica da redução salarial dos trabalhadores. Portanto, não nos parece que o problema venha a ser resolvido, pelo contrário, poderá, inclusive, ser agravado. É evidente que aqui se poderá colocar também em ênfase algumas das políticas ativas de emprego que o Governo agora anunciou e que, eventualmente, poderão aqui ou acolá servir, passo o termo, de almofada, mas não resolvem o problema. Limitam-se apenas e só a mascarar a resolução de um problema de fundo. Porque quando se avança com o denominado impulso jovem, que na prática origina que se vão desviar recursos públicos para apoiar as empresas na ordem dos 340 milhões de euros para criar emprego precário associado a baixos salários e criar uma ilusão que amanhã se pode transformar numa enormíssima frustração para os jovens trabalhadores, não nos parece que estejamos a dar um contributo adequado, não só às necessidades e anseios destes jovens, mas acima de tudo também ao desenvolvimento do próprio país. Parece-nos que estas não são medidas que resolvam o problema, pelo contrário. Poderão aqui ou acolá fazer baixar
enfim, algumas décimas o desemprego, mas o desemprego irá ressurgir quando este processo terminar. E, como sabem, o limite são 18 meses. O que nós entendemos em termos de CGTP é uma coisa muito simples. É que qualquer investimento que seja atribuído às empresas tem de ter contrapartidas. E a contrapartida tem que passar por um compromisso da criação de emprego estável e seguro. Porque, relativamente a esta generalização da precariedade, isto vai não só acentuar um modelo de baixos salários, trabalho desqualificado e precário, como vai, digamos, aproximar-nos ainda mais de uma situação de acentuação das desigualdades que já não são pequenas em Portugal. Uma outra área que nós consideramos que é fundamental abordar nesta matéria é aquela que se relaciona com a sustentabilidade financeira da Segurança Social. E, senhoras deputadas e senhores deputados, não há sustentabilidade financeira da Segurança Social com estas políticas que estão em marcha. Recessão e estagnação, desemprego, baixos salários, redução dos rendimentos dos trabalhadores não contribuem rigorosamente nada para a sustentabilidade financeira da Segurança Social. O que irão originar é um agravamento da sustentabilidade financeira da Segurança Social. E se dúvidas subsistissem sobre esta matéria, basta fazer as contas. Se nós, porventura, em 2013, se esta proposta de lei que agora foi promulgada pelo Sr. Presidente da República se concretizar, então nada melhor do que fazer um exercício simples. Que cada trabalhador compare, em termos da declaração de IRS que vai apresentar em 2013, com aquilo que foi a declaração de IRS que entregou em 2011. E vai concluir que vai ter uma redução significativa do seu rendimento. Perguntarão, porquê? É muito simples. Quando se reduz, por exemplo, o pagamento do trabalho extraordinário, quando se eliminam 4 feriados, quando se retiram 3 dias de férias, quando se paga a 50% aquilo que é a prestação de trabalho em dias feriados ou em dias de descanso semanal, então estamos a dizer que se está a reduzir a retribuição dos trabalhadores. Mas podemos acrescentar a questão dos bancos de horas e da prestação de trabalho de mais 4 horas por dia até o máximo de 60 horas e um limite de 200 horas por ano, não é? Sem pagamento do trabalho suplementar. É tudo isto que estamos a falar. E dirão, mas o que é que isto tem a ver com a Segurança Social? Tem tudo. Porque, como sabem, a Segurança Social e a sua sustentabilidade têm uma relação direta com o crescimento económico, com o emprego e com as contribuições dos trabalhadores. Portanto, quanto melhores forem as retribuições dos trabalhadores, mais contribuições entram na Segurança Social. Maior capacidade esta tem de dar resposta aos problemas. Pois aquilo que está em marcha é precisamente o inverso. Todas estas medidas não só têm como finalidade pôr em causa os direitos dos trabalhadores e particularmente na proteção social, mas também os seus rendimentos, como depois se refletem aos mais variados níveis no que concerne à segurança social. É evidente que no que respeita a esta matéria, na proteção social, nós temos alternativas, temos soluções. É preciso haver coragem para as implementar. Por exemplo, as dívidas à segurança social neste momento ultrapassam os 7 mil milhões de euros. Que medidas é que foram tomadas? Até agora, muito poucas, ou praticamente nenhumas. É preciso resposta a estes problemas. Por exemplo, que medidas é que estão a ser tomadas no combate à fraude e evasão contributiva? Muito poucas ou nenhumas. Têm de ser tomadas medidas. Por exemplo, o que é que se faz no que concerne àquilo que tem a ver com o que alguns defendem, que é a introdução do plafonamento. A introdução do plafonamento na Segurança Social vem trazer problemas acrescidos de contribuições e de sustentabilidade, para além de abrir uma porta para o assistencialismo e para a visão caritativa. Bem, e podíamos até continuar aqui sobre esta matéria, estou-me a lembrar, por exemplo, a questão do direito de escolha, não é? Que é defendido, enfim, em termos do programa do Governo. Mas, para nos encaminhar para o fim, nós pensamos que estas matérias que aqui estamos a abordar são matérias muito importantes e, já agora, porque nós também relevamos aquilo que nos parece que é de relevar, parece-nos que a manutenção, tal como é proposta pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda, mas também a iniciativa do Governo no que concerne à redução para 360 dias do prazo de garantia, foi uma decisão acertada. Aliás, corresponde rigorosamente àquilo que a CGTP há vários anos defendia e, portanto, apoiamos. Esta apoiamos. Assim como apoiamos a majoração aos casais desempregados. Com uma crítica. É que esta majoração é de curta duração, porque só se implementa até ao final deste ano. Então, e se os casais desempregados continuarem desempregados no próximo ano? Já deixam de ter este apoio excepcional?
ou passarão a entrar num outro regime. Portanto, parece-nos que esta também era outra das medidas que importava ter em consideração. Para além disso, e agora em relação mesmo à proposta, e concluímos, tem a ver com o subsídio social de desemprego. Senhoras e senhores deputados, nós pensamos que é necessário que esta Assembleia reflita, que os grupos parlamentares analisem, mas nós temos uma proposta que é muito objetiva. Nós entendemos que neste período de crise deve ser criadas as condições para que os desempregados que estão registados oficialmente e que não têm qualquer subsídio, nem de desemprego, nem de subsídio social de desemprego, devem passar a ter o subsídio social de desemprego. E esta verba deve ser assegurada, ou este apoio deve ser assegurado enquanto durar o período de crise. E a verba deve ser encontrada não pela via da Segurança Social, como todos nós sabemos, não é a Segurança Social que assume a responsabilidade do pagamento do serviço do subsídio social de desemprego, também dificilmente será pelo Orçamento de Estado, nesta fase, mas nós encontramos aqui uma alternativa e que deixamos à vossa consideração, que é uma receita extraordinária que pode ser encontrada, nomeadamente na Bolsa, através de um acréscimo do imposto suplementar aos dividendos, aos lucros e também uma pequena taxa sobre as transações bolsistas. Só para recordar que em 2011 movimentaram-se na Bolsa, em termos de transação, 102 mil milhões de euros. É muito dinheiro. E esta também é uma proposta que tem a ver com uma mensagem que várias vezes ouvimos e que é muitas vezes reafirmada, que é a necessidade de sermos solidários e haver equidade nos sacrifícios. Já percebemos que a equidade é coisa que não há nos sacrifícios que estão a ser impostos em Portugal. Em segundo lugar, solidariedade é uma coisa da qual se fala muito, mas se pratica pouco. Então, se é assim, quem movimenta dinheiro na Bolsa pode, neste caso concreto, pagar e dar um contributo para a resolução deste problema. Muito obrigado.